A paz, igreja. Bom dia. Então, essa é a aula 1 da síntese do Antigo Testamento. Essa apostila é do pastor Pablo Rodrigues Ferreira, quando ele estava no ministério da Igreja Batista de Mauá, em São Paulo. Esta é a primeira aula das 19 que irão compor essa síntese do Antigo Testamento. Nós vamos estar, ao final dessas aulas, com uma visão panorâmica do Antigo Testamento. E vamos começar, então, falando um pouco sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela é uma coleção de livros. A palavra Bíblia, ela significa livros. Uma coleção, no nosso caso, de 66 livros, e ela foi dividida, ela está dividida entre Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento de 27 livros. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores em épocas muito diferentes. Então, do primeiro livro que foi escrito ao último livro que foi escrito, nós temos aí cerca de 16 séculos, em torno de 1.600 anos de diferença. Nós temos também, embora haja uma diversidade dos autores, nós temos uma unidade na linguagem, na visão, na revelação do Senhor através da palavra. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, como eu disse, inspirados por Deus. Então, o Senhor estava dentro de todo esse processo de revelação junto às pessoas, aos homens de Deus que Ele usou para escreverem a Bíblia. Nós temos uma distância aí do último livro que foi escrito até os nossos dias de mais ou menos 2.000 anos. E uma das questões que atestam a inspiração divina é justamente que a Bíblia é um livro atual. Ao longo de todos esses séculos, a palavra de Deus continua fidedigna, falando ao nosso coração como no tempo em que ela foi escrita. Louvado seja Deus por isso. Muito bem. A Bíblia, como dissemos, ela foi dividida entre Antigo e Novo Testamento. E nós vamos conversar um pouco sobre o Antigo Testamento ao longo dessas aulas. Bem, a palavra testamento, ela vem da berit, ela vem do hebraico berit, e ela faz menção, essa palavra, de aliança, de pacto. E certamente Deus fez várias alianças com o seu povo. Nós tivemos aí, dentre as alianças estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, a aliança adâmica que ele fez com Adão, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, e nós também tivemos a aliança noética, e eu escolhi a aliança noética para ler o texto. Gênesis 6, verso 18, diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui foi a aliança que o Senhor fez com Noé antes do dilúvio, e a partir do momento que houve o dilúvio cessou, a terra voltou a ser povoada pelos descendentes de Noé, que foram preservados pelo Senhor. O nosso Deus,
é um Deus de aliança. Ele, melhor dizendo, nosso Deus é Deus de aliança. Como está a sua aliança com o Senhor? Pense nisso nesta manhã. Precisamos ter as nossas alianças, ou melhor, a nossa aliança com o Senhor polida, brilhando através da nossa vida. O Antigo Testamento, ele aponta para a revelação de Cristo. O Novo Testamento é o cumprimento de inúmeras promessas do Antigo Testamento. E aí talvez alguém me pergunte, mas então o Antigo Testamento, ele não tem mais validade? Biblicamente é a palavra de Deus. E é interessante que em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É interessante que quando esse texto de 2 Timóteo ele foi escrito, o Novo Testamento ainda não tinha sido totalmente escrito. Então, quando o autor coloca que toda escritura é inspirada por Deus, a base dessa afirmação é o Antigo Testamento, através dos rolos que eles tinham escrito pelos escribas, que nós vamos entender melhor. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Quando ele esteve em determinada ocasião, ele pegou um livro de Isaías e ele começou a ler: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, a libertar os cativos. Enfim, Jesus estava lendo a Bíblia daquele tempo, que era o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele tem um valor muito grande e, como palavra de Deus, é viva e eficaz até os nossos dias. Muito bem, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico na sua maior parte, mas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. O aramaico ele surgiu a partir do momento do exílio. O povo foi para o cativeiro e lá eles entraram em contato com outras línguas e outras culturas. A partir do momento pós-exílio, eles tinham então um acesso ao aramaico. Então o aramaico é uma espécie de mistura de línguas em relação ao hebraico. Muito bem, a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego inicialmente, através da Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego, e logo depois de um tempo surgiram outras traduções, inclusive a Vulgata Latina, que foi a tradução do grego para o latim. A Bíblia chegou em português através da tradução do inglês. Então, ao longo dos anos, o texto bíblico foi sendo traduzido e, graças a Deus, hoje temos condição de acessar essa palavra viva e eficaz, maravilhosa na nossa vida, que é a palavra de Deus. Muito bem, o Antigo Testamento, com seus 39 livros, ele não está na nossa Bíblia organizado pelo tempo, por linha cronológica, pela ordem dos anos. O Antigo Testamento ele foi organizado por temas. Então, nós temos aí os livros da Bíblia separados por temas. E é por isso que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade da leitura e do entendimento da palavra, porque, na verdade, não há um encadeamento totalmente cronológico, mas sim temático.
Então, nós temos o primeiro grupo de livros da Bíblia, é chamado o Pentateuco. O Pentateuco engloba os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós vamos ter os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Observem que eu não falei 1 Crônicas e 2 Crônicas, porque são livros. Então é o primeiro livro de Crônicas, é o segundo livro de Crônicas, esse é o correto. Quando nós partimos para o Novo Testamento, aí nós podemos falar 1 Timóteo, porque foi uma carta. Então nós primeiro podemos falar primeira carta a Timóteo, né? Então a diferença é essa: no Antigo Testamento são livros, então é natural que leiamos no masculino. Então temos o Pentateuco, os livros históricos e depois nós temos os poéticos, Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, eles foram divididos entre profetas maiores e os profetas menores. E aqui os profetas maiores são aqueles que escreveram um número maior de capítulos. E os profetas menores, automaticamente, ao nosso entendimento, que foram os que escreveram os livros com menor número de capítulos. Então, os profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, aí são o teste quando algum pregador pede para a gente localizar, que normalmente temos dificuldade de localizar, porque são lidos de uma forma bem menos quantidade, né? De uma forma menor do que as demais porções da palavra. Então, os profetas menores, aí nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, mas basta o pregador pedir para nós abrirmos em Amós, Sofonias, né? Ageu, que nós temos dificuldade, até porque são livros bem pequenos, de poucas páginas, a maioria deles. Então, existe uma dificuldadezinha nesse sentido. Está aí o nosso desafio para lermos os profetas menores, decorarmos a ordem dos livros para facilitar a localização quando necessário. Muito bem. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um período chamado período interbíblico, ou seja, entre Malaquias e o livro de Mateus, houve um intervalo de 400 anos aproximadamente. E esse tempo de período interbíblico, durante esses 400 anos, a voz profética se calou. Foi um período sem maiores revelações. E foi justamente neste período todo de 400 anos, aproximadamente, que foram escritos alguns livros considerados livros apócrifos. E o que nós entendemos basicamente dos livros apócrifos? Os livros apócrifos são aqueles livros que existem na Igreja Católica, na Bíblia, melhor colocado, na Bíblia Católica, e a gente não encontra esses livros na Bíblia Evangélica. Por quê? Os livros apócrifos, embora tenham
um valor histórico, não foram considerados inspirados por Deus. Logo, um livro que não foi inspirado por Deus não tem autoridade para nós termos doutrinas em cima desta leitura. Então, são livros, os apócrifos históricos, que devem inclusive ser lidos, mas não são devidamente enquadrados como inspirados por Deus. Então, eles não seguem como regra de fé e prática, como diz o restante da palavra do Senhor. O nome desses livros eu vou ler o livro de Tobias, Judite, a sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que é diferente do livro de Eclesiastes, Baruque e a carta de Jeremias, primeiro e segundo Macabeus, trechos acrescentados a Esther e trechos acrescentados a Daniel. Muito bem, os livros do Antigo Testamento, eles eram escritos em papiros, que era tirado de uma espécie de planta, e também de pergaminho, que era a pele dos animais, que eram curtidas e polidas. A partir daí, eles eram guardados em rolos e a cópia era feita pelos escribas, uma espécie de escrivão, copista. Eles copiavam os livros bíblicos daquele tempo em pergaminhos ou em papiros, como eu disse anteriormente. Bem, os livros da Bíblia, eles foram aceitos nessa ordem pelo cânon. E a canonização é um reconhecimento que esses livros foram divinamente inspirados. E eu anotei aqui da apostila 3 itens que foram critérios usados para a canonicidade desses livros. O primeiro, a reivindicação da autoridade divina pelo próprio livro, né? Quando vemos assim a condição da autoridade divina ao longo da leitura desse livro. A coerência com o restante da revelação. Embora a Bíblia tenha levado 1.600 anos aproximadamente para ser compilada, e por tantos autores diferentes, de diferentes culturas, alguns autores bíblicos são extremamente cultos e eruditos, e outros são homens extremamente simples. E a Bíblia tem uma linguagem de revelação contínua através do milagre da inspiração do Senhor. E também o terceiro item dos critérios que foram usados para a canonização foi justamente o consenso entre a maioria dos judeus, que eram os que viviam a história bíblica do Antigo Testamento. Ela paralela eu diria que praticamente toda, é a história do povo judeu. E falando em povo judeu, nós podemos pensar um pouquinho agora sobre a geografia dessa região. Quando nós falamos no povo judeu, nós podemos lembrar que quando falamos de judeus, falamos de hebreus, falamos de israelitas. São o mesmo povo. É bom tirar essa dúvida, pode ser que alguém tenha essa dúvida, né? Que alguns citam judeus, outros pouquíssimos falam hebreus e muitos falam o povo de Israel, os israelitas, e nós precisamos entender que esses 3 nomes correspondem ao mesmo povo, né? O povo do Senhor. Muito bem, a geografia bíblica, ela está voltada a entender a estrutura das regiões a nível terrestre e bem como a organização do povo nessas regiões. A história da vida aqui na Terra,
ela começa na região da Mesopotâmia. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar a vocês pelo mapa, né? Não sou muito boa nisso, mas posso tentar ajudar. A Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. E realmente é esse mesmo o território. Na época chamava Mesopotâmia e essa região estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então deixa eu tentar, se eu me enrolar aqui ninguém briga comigo não, mostrar. Eu fiz algumas setinhas para facilitar. Esse aqui é o rio Eufrates. Essa outra seta aqui no alto é o rio Tigre. E essa região fininha aqui no meio é a região da Mesopotâmia. Aqui, bem aqui nessa parte aqui de baixo, nós temos, por exemplo, a cidade de Ur, Ur dos Caldeus, de onde surgiu e saiu Abraão. Aqui também nessa região da Mesopotâmia nós temos a Babilônia, nós temos a Assíria, nós temos Nínive, que nos lembra aí de Jonas. Enfim, essa era a região da Mesopotâmia, que hoje a maior parte dela corresponde ao Iraque. A gente tem aí a maior parte da Mesopotâmia hoje é a localização do Iraque. E nós temos aqui nessa região mais fininha, aqui, essa região fininha aqui, esse mapa aqui é do Oriente, essa região onde eu coloquei a setinha aqui é a região de Canaã, a terra prometida, é essa região aqui. E aqui está o deserto em que o povo passou os 40 anos. Eles saíram daqui dessa região e teriam que vir até aqui. Como a gente vê, fisicamente falando, era até próximo. Mas o pecado fez o povo andar em círculo. E na verdade, o pecado, Deus fala ao meu coração claramente agora para te dizer, o pecado ele atrasa nossas bênçãos, nossas promessas, nossa herança. O pecado ele mata. O salário do pecado é a morte. Esteja ligado nisso. Não permita que o pecado atrase aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Reflita nisso nesta manhã. Muito bem. Os povos dessa região da Mesopotâmia, dessa região que foi mostrada, eram politeístas. Eles tinham muitos deuses, né? E ali, à medida que o povo foi crescendo, infelizmente, a ideia politeísta também. Alguns mares são localizados nessa região e comuns de nós ouvirmos na Bíblia, de lermos. É o Mar Morto, por exemplo, que ele é onde deságua o Rio Jordão, e o Mar Morto tem esse nome porque as águas são muito salgadas e não há vida no Mar Morto. Também temos ali naquela região o Mar Vermelho, também temos o Mediterrâneo, e aí quando nós falamos da Palestina, o Mar da Galileia, nós temos na parte geográfica de mares, de bacia hidrográfica, muitos rios e mares importantes assim. Bem, temos alguns montes que os nomes não são estranhos a nós. Então, no relevo dessa região da Mesopotâmia, nós temos o Monte de Ararat. O Monte de Ararat, quando terminou o dilúvio, a arca parou sobre o Monte Ararat. Então, o Monte de Ararat, ele marca aí a descida de todas as pessoas, né? A saída da arca de todas as pessoas, Noé e sua família, e de todos os animais
para que recomeçasse esse ciclo humano aqui na terra após o dilúvio. Também existe lá na palavra de Deus o Monte Seir. Esse local, o Monte Seir, foi onde Esaú habitou após a perda da primogenitura. Ele saiu do local que estava e ele habitou no Monte Seir. Temos também o Monte Hermon, que em alguns lugares da Bíblia é chamado de Monte Sião. Temos o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, que é conhecido, onde Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Ali no Monte Sião, ou melhor, Monte Sinai, ou Monte Horebe. Muito bem. Como é que o mundo, então, foi povoado e cresceu após o dilúvio? Como eu disse, pelos descendentes de Noé. Então, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem gerou os seus filhos e as nações semitas. As nações semitas, pela origem, né? Ela vem de Sem, os filhos de Sem. Cã gerou as nações camitas e Jafé gerou as nações jafetitas. São nomes diferentes. Eu anotei aqui as nações que deram origem, foram originadas a partir de Sem, elas deram origem à Ásia. As nações que foram originadas por Cã deram origem à África. E as nações jafetitas de Jafé deram origem à Europa. Então, a Europa tem descendência de Jafé, a África descendência de Cã e a Ásia, de um modo geral, descendência de Sem. A Palestina, que é aquela região, a Palestina foi a região que eu mostrei, e ali na região da Palestina, que é a região de Canaã, quando eu era mais nova eu tinha essa dúvida. Custei esclarecer, porque eu lia Canaã na Bíblia, eu lia Palestina, as pessoas falavam Palestina, e eu achava que eram 2 lugares diferentes. E na verdade é o mesmo lugar. Quando vocês ouvirem falar em Palestina ou ouvirem falar de Canaã, nós estamos falando do mesmo local. Os vizinhos da Palestina, a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão, foram pessoas de guerra e que dificultaram em muito o povo de Israel. Então, nós temos nessa região, eu vou ler rapidamente, são vários povos. Nós temos os amalequitas, na verdade, a Bíblia diz que os amalequitas foram exterminados. Tamanho a forma como esse povo lutou contra Israel. Eles foram exterminados. Os edomitas, que são descendentes de Esaú, os moabitas, que são os descendentes de Moabe, Moabe foi filho de Ló, sobrinho de Abraão, né? Os midianitas, descendentes de Midian, que foi Midian foi filho de Abraão com Quetura. Os amonitas, que eram os descendentes também de Ló, e eles foram muito cruéis e por isso eles também foram destruídos. Os sírios, também chamados de arameus, ora eles eram mais tranquilos, ora eles não eram tão tranquilos assim. No período de Davi, eles foram conquistados. Já no período de Salomão, eles deram um pouquinho de trabalho nessas batalhas, nessas questões. Nós temos aí os fenícios. Os fenícios, eles tinham um destaque através da navegação e do comércio, além dos cultos a Baal e Astarote. A princesa Jezabel, ela pertencia ao grupo da nação fenícia e era seguidora de Baal e de Astarote também.
Depois nós temos os filisteus, e aí os filisteus a gente pode lembrar com clareza da luta de Davi com Golias. Golias, ele vinha aí como soldado filisteu, né? Eles tinham, os filisteus, alta estatura, eram gigantes, tinham uma estatura bem acima do normal, né? E depois outros povos, os egípcios, os assírios, os babilônios, os medo-persas. Muito bem, cidades principais na terra prometida, Canaã ou Palestina. Aí nós temos Jericó, e aí nós lembramos das muralhas de Jericó, Hebrom, Belém, e aí nós lembramos de Jesus. Jesus nasceu em Belém, cidade natural dele. Nós temos Siquém, Samaria, lembramos da mulher samaritana, a conversa de Jesus no poço com a mulher samaritana. Nós temos Jerusalém. Jerusalém tinha muitos nomes, tem muitos nomes se referindo a Jerusalém. Eu vou ler alguns para os irmãos. Jerusalém também era conhecida como Salém, é uma passagem de Gênesis 14, 18. Sião, cidade de Davi, cidade de Deus, cidade de Judá. Na verdade, Jerusalém é o centro da história bíblica por sua posição de revelação divina durante o tempo todo das Escrituras. Muito bem, no relevo da Palestina, e agora a gente está falando da cidade prometida, a cidade de Canaã, nós temos alguns montes também muito conhecidos. Quando os irmãos lerem agora na palavra de Deus, vão identificar melhor, né? O Monte Carmelo. Monte Carmelo foi onde Elias venceu os profetas de Baal, né? Está lá em 1 Reis 18, verso 32. Mas nós temos também, na região da Palestina, o Monte Gerizim. E aí eu quero ler com os irmãos João 4, 22. Para nós entendermos um pouquinho lá no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 4, verso 22, é justamente quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela faz a seguinte colocação: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Só que antes, isso é o que Jesus diz a ela. Só que antes ela pergunta sobre onde deve se adorar. Então vamos assim ler a partir do verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Ela está falando do Monte Gerizim. Era um monte onde os samaritanos construíram um lugar de adoração, levantaram um templo em frente a Jerusalém. Então, nesse momento aqui, ela diz, nossos pais adoravam nesse monte, em Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus dá aquela palavra mais abaixo no texto, mais adiante, que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nem nesse monte Gerizim, nem no monte Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Como está, eu te pergunto hoje, a sua vida de adoração ao Senhor? Estamos vivendo uma época tão difícil, uma época de pandemia, uma época de muitas petições, muitas orações pedindo misericórdia, pedindo cura, pedindo condição financeira, trabalho, e tudo isso é muito necessário. Mas nós não podemos esquecer que nós fomos criados para louvor e adoração ao Senhor. Devemos adorá-lo em todo o tempo, mesmo em meio a situações adversas. Como está a sua vida de adoração ao Senhor?
Também teve aqui no registro bíblico o Monte Sião. O Monte Sião é o mais alto da região da Palestina, com 800 metros de altitude. E ele é considerado sagrado pelos judeus. Os judeus têm uma certa reverência, porque Davi levou até Sião a Arca da Aliança. E isso para eles é extremamente importante. Para nós também a arca é muito importante, porque ela é símbolo da presença de Deus. Amém? Muito bem. Nós estamos caminhando para fechar. São dados, essas lições são muitos dados. Dentro do processo da geografia humana, agora os povos que habitavam nessas regiões, dessa parte que nós sinalizamos, desses montes, da região da Mesopotâmia, da região da Palestina, aí nós temos algumas características da geografia humana desses povos. Primeiro que a maioria politeísta, a não ser o povo de Deus, monoteísta, só acredita no Deus vivo e verdadeiro. As principais atividades econômicas, plantações de trigo, olivas, uvas, além da cevada, lentilha, feijão, pepino, cebola, alho, mostarda, figo, melão, tâmara e romã. A pecuária, o cultivo ali era pela presença de ovelhas e cabras, além de vacas, jumentos, cavalos e camelos. Bem, haviam muitos valores minerais, mas não tinham sido, no Antigo Testamento, não foram explorados, a não ser o betume. O betume era o que era mais explorado. Mas havia presença de prata, cobre, estanho, chumbo, tem muitos valores minerais a região. Só que naquela época do Antigo Testamento não houve a condição de exploração. E o comércio, principalmente, era na região da Fenícia, além da região da Síria, Arábia e o Egito. Em em Ezequiel 27, nós temos isso de uma forma mais evidenciada na palavra de Deus. Bom, falar um pouquinho dos principais costumes daquela época. A família era a instituição divina super importante, até hoje, mas para o judeu daquela época era muito importante a nível pessoal, social e a nível nacional. Apesar disso, existia a concubinagem. Então, para aquelas pessoas, aquelas mulheres que tinham a esterilidade, o homem tinha o direito de ter uma outra pessoa para que a descendência existisse, né? Para que a descendência fosse possível, melhor colocando. Os casamentos mistos eram condenados, então era necessário manter a linhagem do Senhor, não misturar os povos. Várias vezes na palavra nós vemos esse tipo de orientação. Na verdade, o Novo Testamento também fala disso, quando ele coloca: não vos ponhais em julgo desigual. Está fazendo uma menção a toda uma orientação bíblica que vem desde o Antigo Testamento. Existia no Antigo Testamento a lei do levirato, que é a lei que obrigava o irmão de um homem casado falecido, sem deixar filhos, casar com a cunhada viúva, novamente requerendo o quê? Descendência. Isso sempre foi levado muito a sério no meio do povo judeu. E por último, nós vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus de alegria, ele é um Deus de festas, e ele no Antigo Testamento estabeleceu as festas do Senhor. A maioria delas eram festas da colheita, eram festas de gratidão, eram festas de alegria. Então, a primeira festa
a Páscoa, seguida da festa dos pães asmos, seguida da festa das primícias. Eram festas de alegria. A Páscoa representando naquela época a saída do povo do Egito, a libertação do povo. O povo estava alegre. Os pães asmos, pão sem fermento, era uma menção à santidade. A festa das primícias era a festa da colheita dos primeiros frutos. Então eram festas de gratidão. E a festa de Pentecostes, que também era celebrada como colheita, só que 50 dias depois da festa da Páscoa. Nós tivemos e temos até hoje as festas de outono. Essas festas que eu li anteriormente eram festas da primavera. E nós temos então as de outono, que são a festa dos tabernáculos. Tivemos na igreja em outubro do ano passado uma tentativa de nos aproximarmos da ideia da festa dos tabernáculos, uma festa muito alegre, uma das maiores festas a nível inclusive de tempo de Israel. A festa das trombetas, a festa da expiação, também conhecida como Yom Kippur. Essas eram as festas que foram instituídas, essas são as festas que foram instituídas por Deus e que Ele deseja que o seu povo viva a gratidão, a alegria, o reconhecimento, o perdão. O dia da expiação, o Yom Kippur, é a festa do perdão, da liberação do perdão, marca do povo de Deus. Só perdoa quem é vivo no Senhor, quem é nova criatura. Quem é nova criatura fala a linguagem do reino, e na linguagem do reino está o perdão. A oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. E aí segue a oração, mas eu queria frisar: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o desafio do cristão, é o meu desafio, é o seu desafio em todo o tempo. A liberação do perdão. Muito bem, você tem condição hoje de ofertar, fazer a sua festa de gratidão ao Senhor? Porque esta lição termina com as festas. E eu quero ler 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, no capítulo 29, do verso 11 ao verso 13, para nós terminarmos essa aula. Diz assim o texto bíblico: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Ele reina. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina sobre cada ser visível ou invisível. O Senhor reina, e eu quero profetizar isso na minha vida e na sua vida nesta manhã. O Senhor reina sobre a minha vida, sobre a sua vida.
O Senhor reina sobre a sua casa. O Senhor reina sobre seus negócios, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre sua saúde. O Senhor reina. A Bíblia diz que Ele preside aos dilúvios. Ou seja, o controle é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que está começando neste domingo, dia 14 de junho de 2020. Senhor, em nome de Jesus, que esse estudo, Senhor, seja bênção na vida da igreja. Que a partir do próximo domingo, Senhor amado, quando vamos estudar o livro de Gênesis, possamos estar sendo alcançados pela Tua palavra, não só pelo conhecimento, mas pela autoridade da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor por nós. Muito obrigada, Senhor, por todas as vitórias que o Teu povo viveu, e hoje a Tua palavra nos deixa como relato escrito para a esperança nossa, para a liberação de fé no nosso coração. Te pedimos que, Senhor, abençoe cada pessoa ao alcance da nossa voz nesta manhã. Alcança com graça, favor, poder, Senhor. Entra com providência na vida dos Teus servos, na família dos Teus servos. Libera cada vez mais sede e fome pela Tua presença, pela Tua palavra. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Tua palavra também diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que a Tua luz reine nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja, a primeira igreja batista do Amaral, seja alcançada nessa manhã, através da Tua paz, a paz que vem do alto, a paz que vem de Jeová Shalom, e a vida que corre através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada filho, cada filha que neste tempo está em contato com esse estudo, e que seja, ó Deus, um tempo precioso para todos nós. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, você tem a oportunidade de cultuar ao Senhor já já. Alcance isso diante do Pai. Esteja vendo a live, participando, cultuando ao Senhor. Deus abençoe muito o seu dia. No próximo domingo, provavelmente o Miguel estará dando continuidade à nossa lição. Hoje eu fiz com vocês a lição 1 e a lição 2. Eu achei que não fosse dar tempo, mas deu. Louvado seja o nome do Senhor. O Miguel fará a lição 3. Deus abençoe os irmãos.